A região de Zagłębie-Dąbrowskie fica no sul da Polônia, com cerca de 2.700 km² e aproximadamente 2 milhões de habitantes. Essa região parece ter saído de um filme noir, um lugar denso, frio e tomado por fábricas. E para completar, o cenário de tudo isso acontecia dentro de um país comunista no auge da Guerra Fria. Nesse contexto, começa em 1964 uma série de ataques que mergulharia a região de Zagłębie em um dos maiores períodos de medo de sua história urbana. Mulheres começaram a aparecer mortas em diferentes cidades da região, vítimas de uma violência brutal. Rapidamente, os crimes passaram a dominar conversas e noticiários. As vítimas eram atacadas quando estavam sozinhas passando por ruas pouco movimentadas ou atravessavam terrenos vazios que separavam os bairros operários das áreas industriais. O agressor surgia de forma repentina e agia com extrema violência, utilizando o que se especula que fosse um pedaço de ferro ou de madeira. Ele golpeava suas vítimas repetidas vezes na cabeça. Anna Micek, 7 de novembro de 1964, Katowice. A primeira vítima oficial associada ao caso tinha apenas 15 anos. Seu corpo foi encontrado em Katowice. Ela havia sido atacada com um objeto pesado e sofreu diversos golpes na cabeça. Após sua morte, o agressor arrastou o corpo, levantou suas roupas e deixou partes íntimas expostas. Esse caso é considerado a primeira vítima do vampiro de Zagłębie. Eva Pacan, 20 de janeiro de 1965, Ticheladze. Poucos meses depois, outra mulher foi atacada de maneira semelhante. Mais uma vez, a vítima sofreu violentos golpes na cabeça. A semelhança entre os casos começou a chamar a atenção das autoridades, começando a levantar suspeitas de um serial killer. Lidia Nowacka, 17 de março de 1965, Beijing. E não é a Beijing da China. A morte de Lydia fortaleceu a suspeita de que um mesmo criminoso estava agindo pela região. O método permanecia praticamente idêntico: ataque surpresa, violência extrema e golpes concentrados na cabeça. Irema Szymanska, 14 de maio de 1965, em Beijing. Ainda não a da China. Mais uma vítima encontrada com ferimentos causados por um objeto contundente. Aí a polícia já começou a trabalhar com a hipótese de que tinha um serial killer em Zagłębie. Em pouco tempo depois, outra vítima. A sequência de assassinatos começou a gerar pânico em toda a região. Os jornais passaram a cobrir o caso com cada vez mais frequência. Era impossível ignorar que tinha um serial killer à solta. Nos próximos 5 anos, cerca de 17 ataques foram feitos contra mulheres que seriam atribuídos ao vampiro de Zagłębie, incluindo aí Jadwiga Zygmunt, em 22 de julho de 1965, em Sosnowiec, e Eleonora Gąsiorowska, em 26 de julho de 1965, em Wajsza, mortas com apenas 4 dias de diferença. Nessa época, os jornais e rádios, assim como a polícia, estavam dando total atenção para esse caso, o que parece ter deixado o assassino ainda mais ativo, como se ele estivesse gostando da atenção que ele estivesse recebendo, o que é bem comum entre esse tipo de criminoso. Os ataques ocorreram em cerca de 9 cidades diferentes, sendo Beijing, que não é a da China, sendo o epicentro dos ataques com 8, mais do que o dobro de Sosnowiec e Ticheladze, cada uma com 3 vindo em segundo lugar. As duas, casos confirmados e catalogados como feitos pelo vampiro de Zagłębie. Mas a lenda quase sobrenatural foi criada através dele e ultrapassava os limites de Zagłębie. Histórias sobre o vampiro circulavam pelas regiões vizinhas e pouco a pouco se espalhavam pela Polônia inteira. Mas em 1966, o vampiro de Zagłębie teria feito uma vítima que colocaria não só a polícia dessa pequena região industrial na cola dele, mas o tornaria uma questão pessoal para o próprio chefe de estado da Polônia. Jolanta Gujeriec era sobrinha de Edward Gujeriec, o primeiro secretário do Partido Operário Unificado Polonês, o homem mais poderoso de toda a Polônia comunista daquela época. Passando para nossos termos, ele seria praticamente um presidente do país. E foi exatamente nesse momento que a caça ao vampiro virou uma coisa pessoal. Os ataques continuaram pelos anos seguintes. A polícia ampliou as investigações, interrogou centenas de pessoas e recebeu incontáveis denúncias da população. Mesmo assim, o vampiro de Zagłębie continuava sem um rosto. Mas no dia 6 de janeiro de 1972, a polícia prendeu um homem chamado Zdzisław
Marchivitsky. Na época ele tinha 44 anos e vivia na região de Dombrova, justamente uma das cidades que havia sido aterrorizada pelos ataques do vampiro. Marchivitsky tinha nascido em 1927, passou a vida toda no coração da região industrial de Zagoimbia, trabalhando nas indústrias do local. Familiares e conhecidos descreviam como um homem agressivo, impulsivo e frequentemente envolvido em conflitos. Seu casamento era conturbado e discussões dentro de casa eram comuns. Além disso, ele possuía antecedentes criminais por delitos menores e já havia chamado a atenção das autoridades diversas vezes antes de ser ligado ao caso. Quando os investigadores começaram a olhar para Marchivitsky, encontraram um homem que se encaixava perfeitamente no perfil de alguém que a opinião pública poderia acreditar ser culpado, um operário de meia idade com histórico de violência, problemas familiares e alcoólatra. Os investigadores passaram a afirmar que Marchivitsky era o responsável pelos ataques que haviam aterrorizado a região de 1964 a 1970. Segundo a acusação, ele não apenas conhecia alguma das áreas onde os crimes ocorreram, como também apresentava características compatíveis com descrições fornecidas por algumas testemunhas. Pouco tempo depois sai a notícia: o vampiro de Zagoimbia foi preso. A prisão de Marchivitsky foi apresentada pelas autoridades como o fim de uma das maiores caçadas policiais da história da Polônia. Depois de quase 8 anos de investigação, a polícia afirmava finalmente ter encontrado o homem responsável pelos ataques que aterrorizaram aquela região industrial. O julgamento aconteceu entre 1974 e 1975 e recebeu enorme atenção da imprensa. A acusação afirmava que Marchivitsky era responsável por 14 assassinatos e 7 tentativas de homicídios cometidos entre 64 a 70. Ao final do processo, ele foi condenado à morte. No dia 26 de abril de 1977, aos 49 anos, Zdzisław Marchivitsky foi executado por enforcamento na prisão de Katowice, e seu irmão Jan, ou Ian, também foi julgado e executado como cúmplice. Oficialmente, aquele era o fim da história do vampiro de Zagoimbia, mas nem todos concordavam. Com o passar dos anos, jornalistas, advogados e historiadores começaram a apontar problemas nas investigações. Algumas testemunhas deram versões contraditórias dos fatos. Certas provas eram apenas circunstanciais e várias conclusões da polícia passaram a ser questionadas. Outro fator que alimenta a dúvida até hoje é o contexto político da época. Após o assassinato de Jolanta, sobrinha do homem mais poderoso da Polônia naquela época, a pressão para encontrar um culpado aumentou enormemente. Para muitos pesquisadores, o governo precisava mostrar resultado. Por isso, mais de 50 anos depois, uma pergunta continua sem resposta definitiva, que é: quem era o vampiro de Zagoimbia? E esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar pros amigos, mandar pros inimigos, mandar pra todo mundo. Deixar aqui nos comentários dicas, críticas, sugestões. E é isso aí, pessoal, muito obrigado pra quem viu aqui. Esse foi o vídeo e valeu!